Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, e diz o seguinte: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje aponta para os seus discípulos, literalmente, para nos mostrar que a sua verdadeira família é constituída pelos seus discípulos. Não se trata de uma negação ou de desvalorizar os laços sanguíneos, naturais, mas da afirmação dos laços intencionais que se formaram a partir daquela comunidade, pois daquela família constituída pelos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os laços naturais, eles não perduram com a morte, mas os laços sobrenaturais, esta família sobrenatural a qual nós integramos de modo solene a partir do nosso batismo, esta família será vivida em plenitude e em perfeição na vida que há de vir. E é por isso que devemos ter consciência que, sendo discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos todos irmãos. E o que consiste fazer a vontade do Pai? Porque Cristo diz que quem faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade do Pai diz respeito, primeiro, a obedecer a Deus e depois a praticar a sua fé. Parecem duas coisas muito simples, mas diz respeito à essência da nossa espiritualidade. Se nós fôssemos obedientes, mas verdadeiramente obedientes, nós nem pecaríamos. E a prática da fé se traduz na capacidade que nós temos de levar para fora, no lugar onde nós estivermos, todo o tesouro espiritual e as graças e bens espirituais que nós recebemos por Cristo no seio da Igreja. É preciso que tenhamos piedade no nosso coração para nos reconhecermos parte desta família sobrenatural, porque o dom da piedade, ele se define a partir do reconhecimento de Deus como Pai e dos nossos irmãos, como dos nossos próximos, como os nossos irmãos. Então, não se reconhecer família de nosso Senhor Jesus Cristo é legitimamente também falta de piedade. E hoje também é dia da festa de Nossa Senhora do Carmo, ou Nossa Senhora do Carmelo. A palavra Carmo quer dizer vinha e El quer dizer Senhor. Então, Carmelo quer dizer justamente vinha do Senhor. Isso remonta a uma família espiritual muito antiga na igreja, que vai lá nos monges eremitas, que começaram a habitar o Monte Carmelo seguindo uma tradição do profeta Elias, muito mais antiga, que nós podemos ver no capítulo 18 de 1 Reis, onde ele oferece um sacrifício em nome de Deus, vencendo os profetas pagãos, e restaura a relação do povo de Israel com o Senhor, e o sinal visível daquela pequena aliança que se fazia ali foi a chuva que voltou depois de muito tempo aos céus de Israel, e essa grande chuva começa a partir de uma pequena nuvem, e Nossa Senhora é como figura. Essa nuvem, quer dizer, é como figura de Nossa Senhora, que precedeu a grande chuva de graça sobre a humanidade, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, a Ordem do Carmelo só existe devido à intercessão da Virgem Maria, porque com a perseguição dos muçulmanos, os poucos monges que sobreviveram, eles dizem que é graças ao testemunho de Nossa Senhora. E São Simão Stock foi eleito o primeiro superior geral do Carmelo, vamos dizer assim, oficialmente, e um dia ele rezando o rosário, mais especificamente no dia 16 de julho de 1251, Nossa Senhora aparece com um escapulário na mão, oferecendo a São Simão Stock para que ele usasse.
e aquilo significaria o penhor das graças que eles alcançariam, não só São Simão, mas também toda a família carmelita, e também que aquele que usasse o escapulário não iria arder no fogo do inferno, se quando ele morresse ele tivesse com o escapulário no peito. Essa devoção é muito bonita, mas se nós usamos o escapulário e não imitamos as virtudes de Nossa Senhora, ela se esvazia do seu significado. Que possamos, no dia de hoje, primeiro nos reconhecermos família de Deus e depois, sob o patrocínio de Nossa Senhora do Carmo, pedir ao Senhor a perfeita coerência da vida cristã, imitando as virtudes da Beatíssima Virgem Maria do Carmelo. Assim seja. Amém.